Ser rejeitado dói. Mas sabe o que dói mais? Passar a vida inteira sem entender o motivo pelo qual você nunca é prioridade de ninguém. O motivo pelo qual ela te ignorou, mesmo depois de tudo que você fez. O problema nunca foi só ela. O problema é o que você acredita sobre si mesmo. E é exatamente isso que está te fazendo ser rejeitado. A maioria dos homens encara a rejeição como uma sentença de fracasso. Ficam se perguntando o que fizeram de errado, onde falharam, o que poderiam ter dito diferente. Mas a real é que o erro não está no que você disse, mas no que você transmite. Porque antes mesmo de abrir a boca, ela já te analisou, já leu tua postura, teu olhar, tua insegurança e percebeu, esse cara não se valoriza. E se nem você se valoriza, por que ela faria isso? A rejeição, na verdade, é só o espelho mostrando o quão desconectado você está da sua própria essência. E enquanto você viver esperando ser escolhido por alguém, você nunca será prioridade, nunca vai ser lembrado, porque o homem que busca aprovação é o mesmo que vive na escassez. E mulher sente isso. Ela fareja essa fraqueza. Você pode estar bem vestido, com perfume caro, falando bonito, mas se por dentro você é carente, ansioso, desesperado por atenção, ela vai saber e vai te evitar. E é aqui que entra a virada. A psicologia reversa, que faz a mulher que te rejeitou começar a repensar. Porque o que realmente mexe com a mente dela não é o cara que insiste, é o cara que desaparece. O que segue a vida com confiança, o que mostra com ações que não precisa de ninguém para ser completo. Isso faz ela se perguntar, será que eu perdi um homem de verdade? Mas para isso funcionar não é teatro, não é fingir que não liga, é realmente não ligar, é realmente mudar a tua rota. Parar de gastar energia tentando convencer alguém a te aceitar, porque todo esse esforço só te afasta do teu valor real. E enquanto você mendiga amor, você está esquecendo de construir respeito. O jogo muda quando você entende que a rejeição não é o fim, é o filtro. Serve para te mostrar quem não está no seu nível, ou melhor, quem não está alinhado com o seu caminho. E quanto antes você aceitar isso, mais rápido você evolui. O homem que vence na vida não é o que sofre por rejeição, é o que transforma cada não num motivo para crescer. Sabe por que a maioria dos homens nunca se recupera de uma rejeição? Porque eles se definem por ela. Acham que foram recusados porque não são bons o bastante, porque não tem algo que os outros têm. Mas a verdade é outra. Você foi rejeitado porque ainda está tentando provar que merece atenção, em vez de se tornar alguém que naturalmente atrai respeito. O problema não é um não que você ouviu, é o quanto você acredita que ele te resume. E isso acontece porque você ainda enxerga a mulher como prêmio, como troféu. Enquanto você estiver nessa posição de caçador desesperado, todo o seu valor está na mão dela e você nunca vai ter poder enquanto estiver implorando para ser escolhido. A psicologia reversa começa no momento em que você inverte os papéis, quando você deixa de tentar provar algo para ela e começa a provar algo para você. Quando você acorda e pensa, o que eu posso construir hoje que vai me deixar mais forte, mais disciplinado, mais confiante, porque é nesse momento que você muda a frequência da sua energia. E a energia não mente. O cara que sabe do seu valor não precisa se explicar. Ele não precisa justificar porque foi rejeitado. Ele simplesmente entende que se aquela mulher não viu o valor nele, ela não serve para estar ao lado de alguém como ele. Ele não insiste, ele não corre atrás, ele segue. E essa atitude, essa firmeza silenciosa, é o que mais deixa uma mulher intrigada. Ela pode até te rejeitado, mas quando ela estiver progredindo, crescendo, andando com postura, com presença, vivendo bem, ela começa a se perguntar se errou, porque nada mexe mais com o ego de uma mulher do que ver um homem que ela dispensou se tornando desejado por outras mulheres. Isso destrói a imagem de controle que ela achava que tinha. E sabe qual é o ponto alto dessa jogada? É que você não está fazendo isso por vingança. Você está fazendo por você, porque você cansou de se diminuir para caber nas expectativas de alguém. Você cansou de dar prioridade para quem não te dá nem consideração. Quando você assume essa postura, tudo muda. Você para de ser um pedinte emocional e se torna uma presença rara, que ela não encontra em qualquer esquina. Se você parar para analisar, todo homem que virou a vida na vida passou por uma fase de rejeição, mas ao invés de se afundar nela, ele usou isso como combustível. E foi essa dor que moldou a disciplina, a frieza, a confiança. O segredo é transformar a dor em ação. Parar de reclamar, parar de correr atrás, parar de dar atenção para quem já te descartou, porque o que mais confunde uma mulher é perceber que perdeu o controle sobre você. Agora escuta uma coisa que talvez ninguém nunca te disse. A rejeição só dói tanto porque você apostou tudo em alguém que não apostou nada em você. E quando isso acontece, o erro não está em quem te rejeitou, mas em você, que colocou a sua própria dignidade como moeda de troca para tentar ser aceito. Mas hoje isso muda, porque a partir de agora, toda vez que uma mulher te rejeitar, você vai fazer o contrário do que os fracos fazem. Os fracos se lamentam, se arrastam, mandam mensagem pedindo explicação. Você não.
Você vai desaparecer. Você vai se afastar completamente, sem precisar fazer escândalo, sem dar satisfação, sem mendigar atenção. O silêncio é a sua maior resposta. E é nesse silêncio que ela vai começar a se perguntar onde foi que perdeu o controle. E é aqui que entra a parte mais poderosa da psicologia reversa. Quando ela perceber que você não precisa dela, que você continua a sua vida sem olhar para trás, é nesse momento que a mente dela começa a te perseguir. Porque a ausência grita mais alto que qualquer palavra. E é isso que a maioria dos homens nunca entende. O desespero afasta, mas a ausência arrasta. Você não está se escondendo. Você está construindo. Enquanto ela acha que você está chorando por causa dela, você está na academia, estudando, aprendendo, subindo um decreto por dia. Está transformando a dor em performance. Está se tornando inegável. E quando ela perceber isso, já vai ser tarde demais. Porque agora, quem escolhe é você. Se ela quiser voltar, vai ter que correr atrás. Vai ter que mostrar valor. Vai ter que provar que está à altura da sua nova versão. E mesmo assim, talvez você nem aceite mais. Porque quando um homem realmente acorda, ele nunca mais volta a rastejar. Esse é o ponto de virada. Esse é o exato momento onde você para de viver como um cara comum e começa a agir como um homem que sabe o que vale. E quando você vive assim, o jogo nunca mais é o mesmo. Porque agora, não importa quem te rejeita. Importa quem tem o privilégio de ser escolhido por você. Agora que você entendeu o poder do silêncio, da ausência e da sua própria evolução, vamos dar um passo ainda mais profundo. Porque existe um nível de força que vai além da indiferença. É quando você, mesmo podendo ter de volta quem te rejeitou, escolhe não querer mais. Não por vingança, não por orgulho, mas por lucidez. Quando você começa a enxergar as pessoas não pelo desejo, mas pelo padrão de comportamento, tudo muda. Você para de olhar só para a beleza, para a atração e começa a observar o que antes ignorava, atitudes. E muitas vezes, a rejeição que você tomou foi um livramento. Aquela mulher que te deu um fora, ela não teria estrutura emocional para lidar com o homem que você está se tornando. Ela teria sido um peso, não uma parceira. Por isso, a rejeição só machuca quem ainda está cego. Mas quando você desperta, a dor vira filtro. Você passa a selecionar com rigor quem entra na sua vida. E sabe o que acontece quando o homem começa a selecionar? Ele se destaca. Porque 90% dos homens aceitam qualquer coisa desde que tenha uma mulher do lado. Já você agora exige reciprocidade, exige respeito, exige paz. E o mais curioso é que quanto mais você se valoriza, mais desejado você se torna. Porque mulheres percebem quando o homem tem padrão. Elas percebem quando você não está desesperado, quando você sabe que não precisa delas para ser feliz. E isso as intriga. Isso acende o desejo nelas justamente porque você é raro. Você não está ali para preencher um vazio. Você é completo. E compartilha sua presença com quem merece. E isso é assustador para quem está acostumado a manipular homem carente, porque você não cede, não se emociona fácil, não fica preso em expectativa, você ouve mais do que fala, observa mais do que reage, age com calma. E isso desconcerta qualquer mulher que tentou te descartar achando que você imploraria para voltar. A verdade é que você só se torna perigoso quando não precisa mais provar nada para ninguém, quando a sua presença já impõe respeito, quando a sua ausência dói mais do que a presença de qualquer outro. Esse é o tipo de homem que elas perseguem, mesmo que jamais admitam. Esse é o tipo de homem que não chora por rejeição, mas transforma ela em combustível para construir uma vida tão foda que um dia ela vai se perguntar como eu deixei esse cara escapar? E nesse dia, quando ela tentar voltar, vai encontrar um homem tão focado, tão centrado, tão em paz, que já não tem mais espaço para pessoas do passado. Porque agora, sua vida exige o melhor. Agora, você é seletivo. E ela faz parte de um capítulo que você já superou. Então a verdadeira psicologia reversa não é um truque, é uma transformação. Não é fingir que não se importa, é realmente não depender mais. E quando esse dia chegar, você não será mais o homem que foi rejeitado. Você será o homem que escolhe. E é aí que o jogo muda de vez. Se essa mensagem mexeu com você, não para por aqui. No vídeo que está aparecendo agora na sua tela, você vai descobrir como desprezar uma mulher da forma certa e fazê-la correr atrás de você sem esforço. Clica agora e continua a sua transformação.